Salve, salve galerinha! Sejam todos muito bem-vindos, muito boa noite. Estamos aí para mais aquela super live toda quinta-feira, né? E como eu sempre digo para vocês, nesta mesma hora e nesse mesmo canal, a gente está aqui para começar mais uma super live, beleza galerinha? Para quem não me conhece, então, meu nome é Jones da Rocha, sou o condutor socorrista do SAMU aqui do Sudoeste do Paraná, onde também compõe o quadro de instrutores do SAMU, e aqui no Grupo Estuda Mais Brasil compõe o quadro de instrutores, equipe pedagógica aqui. A gente faz tudo aqui, dá um jeitinho de fazer acontecer a live da melhor maneira possível para vocês. É isso aí, galera. Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu tô um pouquinho acelerado ainda, já vou dar uma acalmada aqui, tá, galera? Eu acabei de chegar de um curso topzera que eu tava fazendo. Cheguei em cima da hora, cheguei faltando 3 minutos para começar a live. Olha só que correria, galera. Mas eu consegui chegar. Como eu sempre digo para vocês, a gente faz um esforço imenso. Todo mundo se dedica ao máximo aqui, toda a equipe se dedica para trazer o conteúdo para vocês, não deixar vocês sem conteúdo nem um dia sequer. Então, toda quinta-feira a gente traz a live. Toda quinta-feira essa live fica até na próxima quinta-feira disponível para você assistir, tá? Então, não tem desculpa para não assistir. Ah, professor, mas hoje é o dia que a minha esposa me liberou para mim ir pro futebol. Você tem amanhã, você tem sábado, você tem domingo, você tem segunda, terça, quarta. Até na próxima quinta-feira, às 20 horas, para assistir essa live de novo. Então, tenha calma para os socorristas de plantão. É isso aí, galera. Tem aqueles que estão sempre aqui com a gente. Para os socorristas de plantão, então, tem a live que fica disponível a semana toda para você rever, refazer, anotar no seu material de apoio, aquele material que a gente vai daqui a pouquinho disponibilizar para você a poder acessar, poder imprimir, poder juntar na sua apostila para você alcançar o objetivo de ser um socorrista. Mas sim, ser um bom socorrista, tá, galera? Porque socorrista, um nome no peito de socorrista tem um monte, tá? Mas que se dedica, que faz a diferença, que realmente entende do atendimento pré-hospitalar, não são muitos, tá, galera? Não é bem assim que a coisa funciona. Mas, enfim, estamos aí para trazer conteúdo para quem quer, para quem busca, para quem se dedica. Quem não quer, paciência. Não adianta o estudo, não vai bater na porta da casa e a pessoa não vai atender, né? Mas para quem quer, para quem busca, para quem se dedica, vai atrás, vai achar aqui ou ali, vai achar um conteúdo para estudar. E o Grupo Estuda Mais Brasil vem proporcionando isso para os socorristas de plantão, para a nossa equipe de socorristas, aí já mais de 16 mil socorristas formados em todo o Brasil. É isso aí, galera, o Grupo Estuda Mais Brasil já tem mais de 16 mil socorristas formados em todo o Brasil, tá? Com conteúdo topzera, conteúdo de qualidade, a gente traz aqui nas lives para vocês, galera. As lives a gente faz um pouco mais tranquilo, é uma live que não é pesada, por quê? A gente atinge vários públicos, tá? E eu não posso trazer aqui muito conteúdo pesado, digo assim, conteúdo conciso, com muito termo técnico, muito aprofundado no assunto. Uma grande maioria, tá? A maioria, assim, avassaladora dos nossos alunos são leigos, tá? Estão começando agora, estão buscando, estão entrando na área. Então, não tem a necessidade, não faz sentido trazer conteúdo complexo aqui. A gente traz conteúdo simples para o povo entender, para o povo saber fazer. Não adianta você conhecer a teoria de ponta a ponta, dominar tudo no APH na teoria. Chegar na prática e não saber o que fazer. Tá? Então, a teoria é importante sim, mas a prática é muito mais importante, tá? E não se aplica 100% a teoria na prática, tá? Não é exatamente assim que a coisa funciona, tá? A teoria no livro, aí no slide, ela é linda, é topzera. Agora lá na cena, em cima do caco de vidro, no sangue derramado, no asfalto quente, lá que o bicho pega, lá que o fio chora e a mãe não vê, tá? Então, é lá que o socorrista atua, é lá que se aplica o protocolo, é lá que você junta a teoria com a prática, tá? E se você não tiver muito bem afinado com isso, a coisa não vai funcionar, tá bom? Se a gente é muito bom nisso, se o cara é muito bom, se o cara conhece de ponta a ponta, já não é fácil. Imagina se você não dominar o conteúdo. Se você não dominar o assunto, dominar o conteúdo, você só vai fazer nhaca na cena, vai fazer passar fiasco e vai aí, na pior das possibilidades, trazer uma lesão pós-trauma para uma vítima já lesionada, né? Então, não é isso que a gente quer, não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é fazer o melhor possível com o disponível, exato. Mas o principal objetivo
é a não maleficência e sempre e sim a beneficência, tá? Sempre não deixar com que a nossa vítima lá, traumatizado, ou seja uma vítima clínica, tá? Tenha uma nova lesão, uma lesão pós-trauma aí por um manuseio errado do socorrista, ou falta de experiência, ou falta de conhecimento, tá? Então, não é esse o objetivo, tá? O socorrista que se preze, que atua na instituição aí, tem que ser bom, tem que fazer a diferença, tem que estudar, tem que se dedicar, tem que se atualizar, tem sim que fazer um bom atendimento. Não tem desculpa para fazer errado, tá? Tá aí, tem na internet, tem no todos os núcleos aí de educação relacionada a PH, tem muita coisa, dá para se atualizar o tempo todo, é show de bola. Beleza, galerinha? Então vou só molhar o bico aqui e falar sobre a live de hoje, galera. Só que nesse tempo que eu tô dando aqui, é aquele tempo que você faz o quê? É exatamente isso aí, galera. É aquele tempo que você vai compartilhar o link da live, vai compartilhar com seus amigos, com seus colegas de trabalho, com o grupo do futebol, com o grupo do churrasco, com o grupo da fofoca, com o grupo da família. É agora que você compartilha com seus amigos, tá? Lembre-se que eu sempre digo pra vocês, não adianta você saber tudo, dominar tudo do assunto e no seu cerco de amizade, que as pessoas que convivem com você, ninguém sabe nada. E aí a hora que você for uma vítima aqui, obviamente que pode acontecer, e você se tornar uma vítima, e aí o que você faz? Você se ferrou. Todo mundo que tá ao teu redor aí, que convive com você, ninguém sabe fazer nada. E aí você é o que sabe tudo, é o sabichão, nunca compartilhou conhecimento, nunca dividiu esse conhecimento com ninguém. Aí você se ferrou porque você não vai conseguir, talvez, se auto-atender. Ou talvez não vai conseguir repassar o teu conhecimento naquele momento para as pessoas conseguirem te atender. E aí você se ferrou. Então, a importância aí de você estar compartilhando a nossa live, levando para mais gente. Mais pessoas aí do seu convívio, da sua família. Lembrando então que no final, tá, tem a senha para você acessar o material de apoio. Você acessa o material de apoio, você baixa, você imprime, você faz do jeito que você quiser. Mas você tem o seu material de apoio para juntar na sua apostila, para você juntar no seu conteúdo de estudo, tá? Lembrando também que a partir de amanhã, a Andressa vai estar confeccionando os certificados para vocês. É isso aí, galera. Certificado de 2 horas sobre o conteúdo. Então, a Andressa vai estar confeccionando a partir de amanhã para vocês, tá bom? Você já pode fazer hoje o pedido, tá? Já pode solicitar, ir lá, colocar seus dados, tudo certinho. Mas o certificado vai ser confeccionado a partir de amanhã, tá bom? E aí, tem um custo simbólico aí de R$14,90, que é só o valor da impressão do certificado. É um valor mínimo, tá? Para você receber o teu certificado em casa, para você juntar também no seu conteúdo aí para você alcançar o teu objetivo, que é se tornar socorrista. Lembrando que daqui a pouco também tem carrossel lá no Instagram. Você vai lá, vai curtir, vai comentar a ambulancinha lá no nosso carrossel para você ficar acompanhando e para você mostrar que você é guerreiro, você é foda pra caralho e tá sempre aqui conosco, curtindo, acompanhando e incentivando aí mais gente a se tornar socorrista, a fazer a diferença na vida de alguém. Beleza? E o conteúdo de hoje é topzera, né, galera? O conteúdo aqui é só top, não tem conteúdo ruim aqui não. Os conteúdos são tudo show de bola. Hoje é um pouquinho desviado do APH, um pouquinho mais voltado pro intra, mas também o socorrista de APH deve dominar esse assunto, tá? Também deve dominar esse assunto, sim. Faz parte lá da letra C, sistema circulatório. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre o sistema circulatório, sobre a grande e a pequena circulação. Mais ou menos a gente vai dar uma explicadinha mais ou menos como que é a grande e a pequena circulação para vocês. E esses slides são topzera também, tem as figuras ilustradas ali para você tá rabiscando do lado, escrevendo do seu jeito. A gente vai falar sobre as veias, vai falar sobre as artérias, vai falar sobre o sangue venoso, o sangue arterial. A gente vai falar tudo aqui nessa live, tá, galera? Então, lembrando, o conteúdo não é aprofundado porque uma grande maioria, avassaladora, a grande maioria dos nossos alunos são leigos, estão entrando agora e a gente não pode deixar eles perdidos, aí, deixar no vácuo sem entender o que está acontecendo, tá? Então a gente traz as lives um pouco mais tranquila, mais light para essa galera, beleza, galera? A partir do ano que vem, 2023, a gente vai começar a aprofundar um pouquinho mais nos conteúdos. A gente já tem uma galera topzera formada aí de socorristas que nos acompanham direto. Tem gente que faz pergunta toda a live, tá fazendo pergunta, a gente vê que tá ali dedicado. Então, essa galera, a partir do ano que vem, a gente vai começar a pegar essas lives que a gente tá falando sobre conteúdos. Tipo assim, eu fiz uma live esses dias, um tempo atrás, falando sobre o XABCDE, tá?
que a gente vai fazer? Vai pegar essas lives, vai começar a desmembrar elas e entrar mais profundamente no assunto, tá? Vamos pegar lá uma live, vamos falar só sobre o X, né? Ou na segunda vamos falar só sobre o A e tal. Então é isso, galera. Por hora a gente tá ainda levando conteúdo, um resumão de cada conteúdo para vocês, mas na sequência a gente vai começar a aprofundar nesses assuntos, vai começar a desmembrar essas lives aí e começar a aprofundar mais nos assuntos, tá? Então fica ligado conosco aqui, vai ter muito material bom aí. Toda quinta-feira a gente traz um material show de bola pra vocês, beleza, galerinha? Deixa eu molhar o bico aqui de novo porque eu tô com a boca seca. E já vamos começar então com o nosso primeiro slide aqui. Material preparado com muito amor, muito carinho aqui pelo grupo. O Guilherme que tá aqui escondidinho, daqui a pouco vocês vão escutar a voz dele, vai estar fazendo as perguntas aí pra mim. Ele tá escondidinho aqui do lado, passou aí semana toda dedicado em preparar esse material para vocês, tá? Então vamos lá. Primeiro então, falando então sobre o sistema circulatório, galera. Já tem uma imagem aí, ó. Olha ali, nessa imagem, galera, é uma imagem ilustrada, bem legal aí. Dá para vocês ver as artérias e as veias, né? As artérias em vermelho e as veias em azul, tá? Já dá para vocês terem uma noção aí de quanta artéria a gente tem, quanta veia a gente tem aí no corpo, né? Quantos quilômetros aí de artéria e de veia a gente tem no nosso sistema circulatório. Lembrando, galera, o nosso sistema circulatório ele se divide em dois, tá? É a grande circulação e a pequena circulação, tá? Então a gente já vai falar sobre isso e vocês vão ver que eu vou quebrar um tabu aí de alguns socorristas que trazem em mente, engessado, um tabu de que veias levam sangue venoso e artérias levam sangue arterial, tá? Não é exatamente assim que se aplica. Olha aí que louco, tá? Vocês vão entender que veias levam sangue em direção ao coração e artérias levam o sangue do coração para extremidades, ou para órgãos, ou para qualquer outra parte do corpo. Olha que louco. Tá, mas não tá certo, então? Não. Por quê? Quando eu falo da pequena circulação, e eu já vou chegar lá, quando eu falo da pequena circulação, galera, eu tô falando do seguinte. O sangue venoso que sai do ventrículo direito, ele vai pro coração, ele vai pro pulmão por uma artéria. Mas é um sangue venoso. Tá? E eu já vou falar aqui. E, olha que louco, o sangue arterial que sai do pulmão, agora já feita a troca gasosa, o sangue rico em oxigênio, sai do pulmão e vem para o coração por uma veia. Mas é um sangue arterial e vem pela veia, sim. Então vocês veem como aí trocou. Na circulação grande, tá? Na grande circulação, é o sangue arterial que sai pelas artérias e retorna o sangue venoso pelas veias. Legal. Já na pequena circulação é o contrário. O sangue venoso sai por artérias e vai para o coração, para o pulmão, faz a troca gasosa e retorna um sangue arterial para o coração por veias. Olha que louco. E entra lá no átrio esquerdo, vai para o ventrículo esquerdo comprime, manda sangue para todo o corpo. Tá? Então, você viu como a gente já mudou, já quebrou esse tabu. Então, sistema circulatório, então, como está no slide aí, sistema circulatório ou cardiovascular, também, formado então pelo coração e vasos sanguíneos, responsável pelo transporte de nutrientes e oxigênios para as diversas partes do corpo. É isso aí, galera. Resumindo, tá? Resumindo, o coração bombeia lá e manda sangue para todas as extremidades, para todos os lugares do nosso corpo aí. Todos recebem sangue que o coração, o ventrículo esquerdo vai lá e comprime e manda sangue para todas as extremidades. Então, é isso mesmo. Coração comprime e irriga todo o corpo. Na sequência, então, também resumido, circulação sanguínea corresponde todo o percurso do sistema circulatório do sangue realizado no corpo humano, de modo que o processo completo, tá? O processo completo, o sangue passa pelo coração 2 vezes, tá? Então, ele entra o sangue venoso pelo átrio direito,
vai para o ventrículo direito comprime, manda para o pulmão, faz a troca gasosa, volta para o átrio esquerdo passa para o ventrículo esquerdo comprime e manda esse sangue agora arterial para o resto do corpo. Então ele passou 2 vezes, passou pelo átrio e o ventrículo direito, foi no pulmão, voltou e passou pelo átrio e o ventrículo esquerdo, passou 2 vezes no coração. Olha que louco, tá? Então, como eu falei para vocês, tem a grande e a pequena circulação. Vamos dar sequência então. A pequena circulação, tá? Também conhecida como circulação pulmonar, tá? Consiste no caminho que o sangue percorre do coração aos pulmões e dos pulmões ao coração. Acabei de falar isso para vocês, né? Então o sangue venoso é bombeado pelo ventrículo direito, tá? Para a artéria pulmonar. Olha que louco, galera, ó. Falei para vocês, sangue venoso que é bombeado do ventrículo direito para a artéria pulmonar. Artéria. Uma artéria, mas não leva sangue arterial? Não. Agora ela leva sangue venoso para o pulmão. Por quê? Ela leva do coração para outro lugar do corpo, tá? Aí, lá, acontece, então, a troca gasosa, tá? Ela se ramifica, então, essa artéria pulmonar, ela se ramifica em 2 e vai para o pulmão direito e pulmão esquerdo, tá? E lá acontece a troca gasosa, tá? Então vamos dar a sequência aqui. Nos pulmões, então, o sangue entra nos capilares e nos alvéolos acontece, então, a troca gasosa. Lá sai o gás carbônico, tá? E quando a gente inspira oxigênio, né? E aí a gente solta o gás carbônico. O oxigênio entra lá nos alvéolos, toma o lugar do gás carbônico, o gás carbônico sai, volta pela boca e sai, o oxigênio então entra na corrente sanguínea e aí, por fim, um sangue arterial, ou seja, o sangue oxigenado, aquele sangue que recebeu o oxigênio que eu inspirei, tá? Ele sai dos pulmões então e volta pro coração agora através da veia pulmonar, tá? Então olha que louco, ele sai um sangue arterial e volta pro coração por uma veia. Tá, mas sangue arterial na veia é um sangue arterial na veia, tá? Sangue arterial na veia, porque veia é tudo que leva em direção ao coração. Então, o sangue arterial tá voltando pela veia para o coração, vai entrar lá no nosso átrio esquerdo, o átrio esquerdo vai comprimir, o ventrículo esquerdo vai encher, receber o sangue do átrio e comprimir e jogar pro corpo e também para ele, né, obviamente, pelas coronárias, tá? As artérias e veias que irrigam o nosso coração. Então, a grande circulação, então, é também conhecida como circulação sistêmica, tá? É o caminho que o sangue percorre, então, do coração para todas as células do nosso corpo, para todas as extremidades, tá? Aquilo lá que eu falei para vocês. Da pontinha do dedão lá do pé, tá? Todo aquele sangue, então, é bombeado pelo ventrículo esquerdo. O ventrículo esquerdo manda, então, esse sangue pelas artérias. As artérias vão lá nas arteríolas, que são as artérias mais fininhas, tá? E aí vai lá nos capilares, lá nos capilarezinhos acontece a troca gasosa novamente. É lá aonde as células pegam o oxigênio, tá? Pegam o oxigênio, os nutrientes, tudo, eu já vou falar sobre isso, sobre a composição do sangue. Então, pegam os nutrientes, tá? As células e liberam agora o gás carbônico no sangue. Por sua vez, esse gás carbônico retorna para as veias, vai para as veias das veias mais finas, para as mais grossas e retorna lá para o coração. Agora sim, sangue venoso por veias, voltando para o coração e, por sua vez, então, entrando pelo átrio direito. É isso aí, galera. Show de bola. Tá? Topzera aqui, ó. Show de bola, tudo explicadinho pra vocês aí. Lembra que esse material, galera, você pega lá, imprime. Olha que legal, se você imprimir esse conteúdo, galera. Você imprime o conteúdo, imprime numa folha sulfite. Eu vou pegar uma folha em branco aqui, senão eu vou mostrar um que eu não posso mostrar pra vocês ainda, tá? Então, o que acontece? Você pega uma folha em branco, imprime o slide de um lado. Do outro lado, deixa em branco, não imprime dos dois lados. Esse lado que você usa para fazer anotações. Aí o que você vai fazer? Você vai assistir a nossa live de novo. Mais 1, 2 ou 3 vezes durante a semana. Você que é socorrista, que vai se tornar socorrista. Você que quer realmente se tornar socorrista.
Você assiste a nossa live de novo mais umas 2 ou 3 vezes durante a semana e você vai anotando aqui tudo que eu vou falando pra vocês. É isso aí, galera. Tá? O que não tá no slide, você vai anotando aqui os exemplos que eu tô dando, tudo que eu tô falando aqui pra vocês, você vai anotando, tá? E aí, essa anotação, olha que legal, olha que louco como que o nosso cérebro vai funcionar então. Você anotou, você ouviu da minha voz, tá? Assistiu, anotou com a tua letra. Olha que louco. Você recebe um material com uma letra de computador, tá? Legal. E você ouve a minha voz. Então você aprendeu um pouquinho. Aí você vai lá e rabisca, ouvindo a minha voz de novo. Por último, você não assiste a live, você só revê o conteúdo. E aí você lê o conteúdo. Agora quando você lê o conteúdo, olha que louco. Você lê o conteúdo e você ouve a tua voz. A tua voz é muito mais gostosa que a minha, tá? Qualquer um gosta mais da própria voz do que a voz de qualquer outra pessoa, né? Então, você ouve a tua voz. O teu cérebro gosta da tua voz. O teu cérebro está acostumado com a tua voz. Então, ele vai absorver melhor esse conteúdo. Olha que louco. Você vai ler esse conteúdo inteiro e fazer mais anotações. Porque você vai lendo, você vai lembrando de algumas partes da live. E agora é com a tua voz. Você está ouvindo, você está falando e você está ouvindo a tua própria voz. Então, você vai lembrar de mais coisas, você vai fixar na memória de longo prazo e aí você vai conseguir se tornar socorrista, que é o teu objetivo. Vamos dar sequência então, deixa eu molhar o bico. Show de bola, galerinha. Dando sequência então, ainda falando então sobre a grande circulação, o sangue chega então oxigenado aos tecidos, aos vasos capilares e refaz a troca gasosa, que absorve então o gás carbônico, absorve o oxigênio, libera o gás carbônico, que por sua vez volta pelas veias, tá? Então, olha que louco aqui, galera. Olha esse esqueminha que legal. Olha que legal. Então, esse esqueminha que a gente colocou aqui para vocês, ó. A pequena e a grande circulação. Então, olha, vocês não sei se vocês estão conseguindo ver o meu mouse aqui, ó. Se vocês conseguirem ver meu mouse, do coração para cima, galera, do coração para cima, aqui, tá acontecendo, olha aqui, tá acontecendo a troca gasosa. Pequena circulação, troca gasosa. Aqui, galera, tá acontecendo a grande circulação. Troca gasosa da grande circulação. Então, olha aqui. Artéria pulmonar. Levando sangue venoso. A artéria levando sangue venoso para o pulmão. Aí ela se ramifica entre direita e esquerda. Faz a troca gasosa. E pela veia pulmonar, retorna um sangue arterial para o coração. Entra no átrio esquerdo. Vai para o ventrículo esquerdo. Ventrículo esquerdo, por sua vez, comprime e entra na aorta, tá? E aí vai se ramificar, tá? Vai se ramificar, vai vir aqui para baixo nas artérias, vai se ramificar para as arteríolas e os capilares, vai acontecer a troca gasosa aqui na nossa pele, nas extremidades, nos nossos órgãos e tal, e vai entrar nas veias e vai voltar então pela veia cava inferior, vai voltar, vai se ramificar também, tem a veia cava superior aqui e inferior. Ela vai entrar, as duas vão entrar no átrio direito. Do átrio direito vai passar então para o ventrículo direito por sua vez comprime e envia esse sangue para o pulmão. Olha que louco, rapidinho então. Vamos começar então pelo átrio direito. Átrio direito recebe o sangue venoso, comprime, envia para o ventrículo direito. O ventrículo direito comprime, envia para o pulmão. O pulmão vai lá, por sua vez, faz a troca gasosa. A gente vai lá, ó, inspira oxigênio e respira o gás carbônico, libera o gás carbônico, fez a troca gasosa lá no nosso pulmão. Agora, pela veia pulmonar, um sangue arterial retorna para o coração, entra pelo seu átrio esquerdo, que por sua vez comprime, enchendo o ventrículo esquerdo, que é mais espesso. Agora a gente vai falar sobre a anatomia do coração, tá? Que é mais grosso, musculoso e fortão, e joga o sangue
para todo o corpo. Então, fazendo a circulação sistêmica, que vai descer aqui por sua vez, vai lá nos capilares, vai lá nas arteríolas, em todos os nossos órgãos, vai entregar oxigênio, proteínas, enfim, todos os nutrientes necessários para as nossas células manterem vivas e bem saudáveis. Elas, por sua vez, já estão carregadas de sujidade, vão entregar então esse gás carbônico para o nosso sangue, que vai retornar pelas veias e vai subir lá. Agora pela cava inferior e pela cava superior, e vai entrar então no nosso átrio direito, tá? E aí recomeça toda a circulação novamente. Olha que louco, galera. Show de bola, né? Muito louco isso. Muito louco isso. Agora, pensa no seguinte, se há um furo, tá? Se há um furo nesse sistema, uma artéria, uma veia furada, vocês entendem que não vai ter essa circulação? Um pouco desse sangue vai começar a escapar, daqui a pouco o coração vai começar a faltar sangue, vai começar a ficar vazio. Então, a importância de parar rapidamente as grandes hemorragias. Como que eu paro rapidamente as grandes hemorragias? Preenchimento de ferida com pressão local, não resolveu, curativo compressivo não resolveu, aplica-se o torniquete rapidamente. Em fraturas, nas extremidades, tá? Em fraturas, já se aplica direto torniquete e não se faz a pressão local, nem o preenchimento de ferida, tá, galera? A gente não pode fazer pressão lá, então, em cima da ferida, em cima da fratura, vai causar mais dor e sofrimento para a vítima, que não é o nosso objetivo, né? Então já se aplica diretamente o torniquete conforme o protocolo de torniquete, legal? Olha que louco. Então, não pode haver um furo. Ah, claro, lá nos capilares, é pouquinho, não vai matar ninguém, tá? Hemorragia capilar não mata ninguém, tá, galera? Não vai matar essa vítima, a não ser que ela tenha hemorragia capilar no corpo inteiro. Foi lixado de ponta a ponta. Aí, obviamente, que vai ter uma hemorragia capilar que pode até matar. Então, hemorragia capilar é o quê? Quando dá aquele cortezinho no dedo, quando a pessoa cai de moto e esfola, dá aquela esfolada assim, aí sai aquele sangramento discreto assim, é uma hemorragia capilar. Apenas os capilares, as arteríolas ali foram atingidas. Então, não vai ter perigo aí de levar essa vítima num choque hemorrágico e acabar levando essa vítima a óbito. Já quando há, então, um furo, um corte, extravasamento de sangue, que é, então, uma hemorragia, né, extravasamento de sangue, numa artéria ou numa veia, alguma coisa mais calibrosa, então esse fluxo sanguíneo que está jogando para fora é bem maior. Agora sim, há um risco grande dessa vítima evoluir para um choque hemorrágico descompensado e, inclusive, ir a óbito, né? É bem complexo agora, tá? Então, por isso que tem que ser feito o X, a avaliação primária da vítima. Então, lá no XABCD, faz-se o X e faz o controle da circulação. Então, ou seja, o controle das grandes hemorragias para manter essa circulação e para, pelo menos, parar o vazamento. Beleza, galera? Galera, vamos fazer uma pausa aqui, tá? A gente já passa pra frente, tá bom? Vou fazer uma pausa aqui pra me ver se tem alguma pergunta. Não tendo, eu ando na sequência. Se tiver alguma pergunta, eu vou responder, porque senão daqui a pouco vai acumular muito pro final, tá bom? Bora lá então. Guilherme, fala comigo. Fala, Jones. Espero que estejam me ouvindo aí. Digam no chat se estão me ouvindo bem, se o volume tá bom. E, Jones, já tem uma pergunta assim. O Douglas Oliveira... Boa noite. Essa inversão de veia para artéria e de artéria para veia, que o professor comentou, tem a ver com a resistência ou calibragem das mesmas? Douglas, não tem a ver com resistência nem calibragem, tá? É só porque elas têm o nome de veias todas que vão em direção ao coração e de artérias todas que saem do coração, tá bom? Então, para manter tudo que vai para o coração como veia e tudo que sai do coração como artéria, manteve-se esses nomes de artéria pulmonar e levar o sangue venoso, porque está tirando do coração, tá bom? Assim como, por sua vez, a veia pulmonar está levando o sangue para o coração, tá bom? Não tem nada a ver com calibragem e espessura, tá? Há uma diferença entre veias e artérias, tá bom? Eu já vou falar sobre a grossura, a composição de veias e artérias. Há uma diferença nisso, tá? Vamos pensar no seguinte. A artéria é responsável por tirar o sangue do coração, né? Então essa artéria, ela recebe o sangue
com uma pressão maior, tá bom? Uma pressão maior. Já, por sua vez, o ventrículo direito, ele comprime, mas ele não comprime com muita força. Ele comprime só o suficiente para levar, tá? Para levar o sangue para o pulmão, tá? Então, se ela não recebe muita pressão, que nem as outras artérias recebem pressão do ventrículo, o ventrículo esquerdo. Então, assim, se você estava falando sobre a resistência dela em calibragem, que você quer dizer espessura, composição, sim, está certo, tá? Está certo. Mas por grossura, não. Pela sua calibragem de grossura, não. Tá? Mas por calibragem de espessura, pela sua composição, aí sim. As artérias são mais fortes que as veias, aí sim, beleza? Mais alguma, Guilherme? Sim. O Rafael Pereira. Jones, no caso, o coração, ele suga e expulsa o sangue em passos? Tipo, puxa e empurra o sangue de pouco em pouco? Mais ou menos isso. Então veja bem, o nosso corpo ele é fechado, né? Ele é um corpo que não tem vazamento, né? Não tem vazamento de sangue. Então é um sistema circulatório. O sistema circulatório é um sistema fechado. Uma vez que o ventrículo esquerdo comprime esse sangue, ele vai, né? Ele comprime com força, então ele vai pro corpo. O sangue que está no corpo ele tem que retornar, porque ele vai encher. Correto? Fez pressão, encheu as artérias ali, as artérias vão levar esse sangue lá para os capilares. Os capilares, por sua vez, vão receber muito sangue, eles têm que expulsar alguma coisa para esse sangue ganhar espaço, e aí, por sua vez, o sangue venoso começa a retornar. Vocês vão ver daqui a pouco na composição das veias e na composição das artérias que as veias elas têm umas válvulas dentro. É tipo isso. Tá? Pensa que aqui, ó, meus dois braços são a parte de dentro da veia. E ela tem válvulas. Então, quando o coração bate, né? O coração empurra, comprime, o sangue que está retornando, ele vai vir de baixo para cima, né? Vamos pensar assim, da veia cava inferior que está subindo, vem de baixo e abre essas válvulas. E quando ele vai para retornar, essas válvulas se fecham. Então ela não retorna, ela trava aqui na válvula. Na sequência, o coração comprime novamente. Empurra sangue, tá? Empurra. Então esse sangue que tá aqui já tem que ir para frente, tem que circular. Ele mantém uma circulação sistêmica, um sistema de circulação, tá? Ele comprimindo, ele mantém, empurrando, automaticamente esse sangue tem que retornar, tá? Então é um sistema fechado. Tá? É um sistema fechado. Por isso que quando há um furo dá ruim. Então é um sistema fechado. Ele comprime, ele tem que mandar de volta. Não é que ele puxa, ele recebe. Quando comprime, dá aquela bombada, o átrio relaxa, o átrio direito lá pelo outro lado, agora voltando lá pelas veias cavas inferiores e superiores, ele recebe, ele relaxa e as duas veias enchem ele de volta. Tá? Por sua vez, ele comprime entre átrios e ventrículos, tem umas válvulas. Eu não vou entrar no nome das válvulas, porque senão a aula aí vai ficar gigantesca. Eu tenho que falar sobre a composição do coração daí e a anatomia dele, vai ficar muito grande, tá? Então, as válvulas abrem-se, ventrículo comprime, átrio comprime, a válvula se abre, o ventrículo se enche, recebe. Ventrículo direito, né? Comprime, envia sangue para o coração. Nesse mesmo espaço, o átrio já relaxa e já recebe mais. A mesma coisa está acontecendo do outro lado, entre átrios e ventrículo esquerdo. A mesma coisa está acontecendo lá. Legal? Mais alguma, Guilherme? Temos mais uma. Jonas Florencio. Jones, por quanto tempo ocorre a circulação no corpo todo? Acho que ele quis perguntar quanto tempo demora para fechar um ciclo. Então, o ciclo, ele leva em média 2 minutos, tá? Pro sangue dar a volta no coração. Leva em média 2 minutos, tá? Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, depende conforme tá os batimentos do coração, um pouquinho mais acelerado, então vai fazer mais rápido, um pouquinho mais lento, vai fazer um pouquinho mais devagar, mas em média, tá? Um batimento normal, ele vai levar 2 minutos para dar a volta completa, beleza? Jonas Florencio tá sempre aqui ligado com nós, hein? Um abraço, Jonas.
E mais uma pergunta lá em seguida dele também. O que ocorre caso uma substância estranha seja injetada na veia? Ela vai direto ao coração e pelo corpo todo? Então veja bem, se ela for injetada na veia, tá? Se ela for injetada na veia, ela vai entrar, essa substância, ela vai entrar, tá? Vai entrar na veia, vai lá passar pelos ventrículos, vai passar lá pelo pulmão, vai voltar no coração, vai entrar no átrio esquerdo, vai pro ventrículo esquerdo vai comprimir e agora sim vai jogar ela no sistema, tá? Agora vai jogar ela no sistema, essa substância. E aí essa substância vai ir para todas as partes do corpo, né? Vai um pouquinho para cada lado. Ela vai se ramificando, ela vai se espalhando, vai se ramificando. E um pouquinho vai para cada lugar, tá? Então quando é injetado na veia, quando é injetado na artéria, tá? Por um erro de aplicação, talvez, injetou na artéria. Então já vai direto pro sistema. Pensa no seguinte, injetou lá na artéria femoral. Então, essa medicação, essa substância estranha, já vai lá para a perna. Tá? Porque a artéria femoral irriga o nosso membro inferior. Então, já vai lá para o membro inferior. Tá? Esse já vai receber, as células já vão receber. Se for uma substância estranha benéfica, as células vão receber de boa. Se for maléfica, vai causar algum dano, algum estrago, tá? Nas células. Tá? Nada impede dela continuar na circulação e voltar. Tá, nada impede. As artérias, as células talvez não vão absorver toda essa substância, não sei que substância que é. E ela pode manter-se na circulação e levar para outras partes do corpo também. Legal? Mais alguma, Gui? Tem várias perguntas hoje. A Janisleia Almeida. Quantas horas leva para essa troca de oxigênio e dióxido de carbono? Essa troca, ela leva... pensa assim, ó. Já fez uma troca. Tá? Já houve uma troca. A circulação por completa, ela leva 2 minutos, tá? Em média, 2 minutos para fazer uma volta completa. O sangue no corpo. Então, leva 2 minutos para fazer a volta completa. Mas para fazer uma troca, é o tempo da tua respiração. O correto que a gente respire entre 5 segundos ali cada respiração, tá? Em média, entre 4, 5 ou no máximo 6 segundos cada respiração. O normal, uma pessoa respirando normal, ela vai ter entre 10, 12, 14, 16, 18, no máximo 20 respirações por minuto, se ela estiver normal, tá? Se ela tá correndo, tá ofegante, então vai estar mais. Se ela tá com dor, tá ofegante, então vai ter mais. Então, cada respiração, cada vez que eu puxo o ar e solto o ar, ó, inspiro e respiro, fez uma troca, tá? Fez uma troca, meu pulmão encheu de oxigênio, o sangue, aquela parte do sangue que tava passando por ali, tá? Aquela parte que tava passando por ali, recebeu esse oxigênio, liberou o gás carbônico e eu joguei fora. Já teve uma troca. Legal? Mais alguma, Gui? Vamos responder mais uma aí antes de continuar o conteúdo. A Sharon Cristiane. Um coágulo de sangue chega primeiro no coração ou no pulmão? Um coágulo de sangue. Vamos pensar no seguinte. Se esse coágulo se formar por algum motivo numa veia, pensa bem, nas veias que estão subindo aí, indo em direção ao coração, vai chegar primeiro no coração, esse coágulo, tá? Vai chegar primeiro no coração. Só que o sangue venoso não irriga o coração. Ela não vai para as coronárias. Talvez seja isso que você esteja querendo se referir. Se ele vai causar algum mal para o coração, não. Esse coágulo de sangue, se ele chegar no átrio direito, ele vai passar para o átrio esquerdo e vai ser bombeado. E vai para o pulmão daí. Tá? Então ele vai chegar primeiro no coração e vai para o pulmão. Se ele passar, então vamos assim, se ele passar pelo pulmão, tá? Se por algum motivo ele passar pelo pulmão, ele vai voltar no coração novamente. Vai entrar pelo átrio esquerdo, vai ser bombeado para o ventrículo esquerdo e vai ser bombeado novamente. Agora esse coágulo, tá? Agora esse coágulo, ele pode ir para o cérebro, tá? E causar um AVC, se é essa a tua pergunta, tua linha de raciocínio.
pode ir para uma coronária, tá? Que esse sangue agora arterial, que o ventrículo bombou, vai um pouco dele vai ir para o coração e esse coágulo pode ir para uma coronária e causar um IAM, infarto agudo do miocárdio por deslocamento de trombo, tá? Ou pode descer, tá? Descer para uma artéria, vamos pensar numa artéria femoral e causar um interrompimento da circulação sanguínea. E aí é conhecida como trombose, né? Quando para a circulação por algum motivo, talvez um trombo para a circulação sanguínea do membro ali. E aí acontece a tal conhecida como trombose, então não circula por algum motivo, ali está impedindo, né? E aí começa a acidose metabólica, aquela coisa toda, que não passa sangue, como se fosse aplicar um torniquete e tal. Então, a acidose metabólica pode acontecer nesse membro aí, que nessa parte não está sendo irrigada. Então, se esse trombo vai para o pulmão, ele pode, né, trancar então aí os alvéolos, né, e causar uma embolia pulmonar. Tá? Dificuldade respiratória e pode até matar. Se ele passar pelo pulmão, voltar para o coração, ser bombeado e entrar em uma das coronárias, aquela parte da coronária que ele entrou, que ela é responsável por irrigar no coração, ser obstruída, então aquela parte vai entrar em dificuldade respiratória, porque vai entrar uma acidose metabólica ali. As células daquela parte do coração não vão receber oxigênio. Então essa vítima pode ter aí um IAM, então um infarto agudo do miocárdio, por esse trombo, tá? E se esse trombo for bombeado então pelo ventrículo esquerdo, subir e for para o cérebro, e aí sim entrar num vaso cerebral, num dos vasos que irrigam o cérebro, aquela parte irrigada do cérebro, tá? Aquela parte irrigada por aquele vaso que foi obstruído, vai entrar em sofrimento. Então as células vão começar a morrer, porque elas não vão entrar em acidose, não estão recebendo oxigênio, tá? Vão começar a morrer. E aí onde acontece o AVC isquêmico, por obstrução de um vaso, tá? Então, se era essa a tua linha de raciocínio, é isso que acontece, tá? Legal? Vamos para a próxima? Vamos dar sequência no estudo? Sim. Continue mandando perguntas, pessoal. E assim que terminar ali o conteúdo, a gente continua respondendo as perguntas, beleza? Legal, galerinha. Valeu, Guilherme. Vamos dar sequência, então. Falei aqui, ó, pequena e grande circulação. Acho que foi bem claro, né? Vamos dar sequência, então. Dando sequência, então. Então, como eu falei aqui, o colega perguntou lá. Vou falar sobre a composição das veias, tá, galera? Então, a composição das veias. Então, tem ali, tá? As venulas, que a gente chama, que são as veinhas mais fininhas, tá? Que vão entrar nas veias mais grandes. As veias, né? E aí, a veia, ela é composta, então, por várias camadas. Então, vocês estão vendo ali, na camada externa, né? É a túnica externa. Tá? Aí na sequência tem a túnica média, que é um tecido musculoso. Na sequência então tem a membrana basilar, que também é um tecido membranoso, como já fala, né? Membrana. E na parte de dentro então tem a túnica interna. Então ela é composta pela túnica externa, túnica média, a membrana, a túnica interna. Tá? São 4 partes. E aí lá dentro tem o lúmen, que é uma parte gelatinosa que está dentro da veia. E ali tá onde eu queria chegar, que eu falei para vocês. Não sei se vocês estão vendo meu mouse aqui. Nas válvulas. Olha aqui, uma válvula. O sangue está subindo, a válvula abriu, o sangue parou, né? Ele está pulsando o tempo todo. As válvulas estão abrindo e fechando para não deixar ele retornar. Então, bem tranquilo, né? Esse material vocês vão receber em casa, olha que legal. Tá aí, ó, composição das veias. Então tem as venulas, que são as veinhas mais fininhas. Na sequência estão as veias maiores, túnica externa, túnica média, a membrana basilar. Na sequência, então, a túnica interna, o lúmen e as válvulas. Legal? Dando sequência, então, aqui está a composição das artérias, galera. Tá? Então as artérias são mais espessas. O que elas são mais espessas? Elas são mais grossas. As
paredes das artérias são mais grossas. Não necessariamente as artérias são mais grossas, mas as paredes das artérias são mais grossas porque elas recebem mais pressão, tá? Talvez, se a tua pergunta, colega, acho que Lucas, né, foi nessa direção, se a tua pergunta foi nessa direção sobre esse calibre das paredes, você tem razão, tá? Se for pelo calibre de grossura normal, daí não, tá? Mas se for pelo calibre de espessura das paredes, aí você tem razão. Então, túnica adventícia, né? Que é uma proteção, uma proteção fibrosa que tem ao redor, então, das artérias, que é para dificultar o corte, dificultar o rompimento mesmo, dificultar que alguma coisa acabe cortando essa artéria. Na sequência, então, tem a túnica média. Essa túnica média, ela é musculosa, tá? Ela é uma parte de músculo, então, que segura, então, esse sangue quando ele recebe essa pressão. É uma parte musculosa, tá? Daí tem, na sequência, então, tem o tecido conjuntivo, que é um tecido que já é dentro da veia. Também é um tecido fibroso, bem rígido. E mais internamente também, a quarta composição das artérias, então, é a túnica íntima, tá? Essa túnica íntima também é um tecido musculoso, tecido muscular, tá? Então, ela é composta por esses tecidos musculosos, por esses tecidos fibrosos, para que ela seja difícil, tá? Difícil de romper, bem como para elas aguentar a pressão, tá? A pressão do bombeamento sanguíneo pelo ventrículo esquerdo. Legal? Bem tranquilo, né? Então elas são mais calibrosas, elas são mais grossas as suas paredes, tá? As paredes são mais grossas, só para vocês entenderem. Legal, legal, legal? Tranquilo até aqui, galerinha? Para quem não vai baixar o material, vai printando aí, tá? Dando sequência, então, aqui tem as conexões, ó. Então, como eu falei para vocês, o sangue arterial, então, vem pela artéria, entra nas arteríolas, tá? Aqui nos capilares acontece a troca gasosa, o oxigênio que veio nesse sangue arterial entra, né? Tá? Entra nas células, as células retiram, liberam gás carbônico. Gás carbônico aqui, então, retorna para as veias, tá? Agora é um sangue venoso, um sangue ácido, tá? Sangue ácido que vai retornar para o coração e sucessivamente fazer agora a pequena circulação, receber o oxigênio e retornar. Galera, beleza? Então, aqui tem as composições mais definidas, aqui tem algumas composições mais definidas das artérias, tá, galera? A gente não, como eu falei para vocês, não tem como entrar detalhezinho por detalhezinho, fica muito, 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 muito complicado. Mas uma observação eu vou fazer aqui, ó. Tem a lâmina elástica interna, tá? Essa lâmina elástica interna serve para dar uma elasticidade para a artéria, para que ela não rompa na primeira pressão aí que acontecer. Ela dá uma elasticidade e não romper, ela se esticar e não romper. Então, na primeira pressão. Tem o músculo liso, né? Como eu falei para vocês antes, tem várias camadas de músculo, tá? O músculo liso, que é um músculo fibroso que reveste ali a artéria para manter ela firme. Tem, então, a lâmina elástica externa, tá? Que fica ali, então, entre aquele músculo que eu falei para vocês antes, o músculo liso e a túnica adventícia, tá? Então, entre essas duas ainda tem a lâmina, que é uma lâmina elástica externa. Na sequência, então, tem o músculo liso, que é aquela parte que eu mostrei para vocês antes. E daí, na sequência, então, tem a lâmina elástica interna, também para facilitar, tá? Facilitar a expansão da artéria sem que se rompa, tá? Tem o endométrio também, é uma camada fina que tem dentro da artéria antes de chegar no lúmen, tá? Também fibrosa, tá? É uma camada fibrosa e lisa. Legal, legal, legal. Essas imagens vocês vão receber. Tapizeira, tapizeira, tapizeira.
E agora falando sobre o que essas veias e essas artérias levam para cima e para baixo, que esse coração bombeia para cima e para baixo, é o sangue. Mas o que é o sangue, tá, galera? Então, o sangue, propriamente dito, tá, é um líquido, né? Obviamente. É um tecido líquido que a gente chama, né? Mas é um líquido formado por diversos componentes, tá? A gente pode chamar de células suspensas, tá? No plasma. Então, elas circulam por todo o nosso corpo através das veias e artérias. Legal. As veias, no caso, e as artérias levam o sangue. As veias levam para o coração, enquanto as artérias levam esse sangue para os tecidos. Beleza? Já as células recebem através dos vasos sanguíneos a menor parte. Então, vamos com calma aqui, nessa parte aqui que é só um texto aqui, tá? De menor porte, denominados como arteríolas ou venúlas, tá? E capilares. Então, o que é? É aquela parte lá que eu falei para vocês, tá? Então, o sangue vai lá pelas artérias, entra nas arteríolas, tá? Nos capilares e passam para as venúlas, tá? Faz a troca gasosa, nos capilares faz a troca gasosa, depois passa pelas venúlas e volta pelas veias. A gente já falou sobre isso antes, tranquilo até aqui, né? Então, em média, olha aí, galera, em média, tá? Cada 10 quilos que a pessoa tem, ela tem 800 ml de sangue. Então, em média, uma pessoa de 100 quilos tem 8 litros de sangue. Uma pessoa de 50 quilos, obviamente que vai ter 4 litros de sangue, né? E assim sucessivamente. Então, bem tranquilo de calcular. Então, você vai calcular aí uma vítima que tenha, vamos pensar no seguinte, uma vítima que tenha 75 quilos. 75. Então, você vai fazer 7 vezes 8. Fazer vezes 8. Tá? E aí, você vai você vai calcular ali mais 400 ml pelos 5 quilos que ela sobra ali, tá? Então, bem tranquilo, tá? Não tem muito segredo para você calcular. Mas o ideal mesmo é você pensar assim, a pessoa tem, em média, 800 ml para cada 10 quilos. Então, você vai pegar uma criança de 30 quilos, tem o quê? 2 litros e 400? 2 litros e 400 de sangue. É isso aí, tá? Bem tranquilo, tá? Então, na sequência, então, a composição do sangue. Então, o sangue é composto 55% dele, tá? 55% dele de plasma, tá? 55% do sangue, então, ele é composto de plasma, tá? O plasma, então, transporta água, sais minerais, proteínas, tá? Água, sais minerais e proteínas. O plasma, legal? 55% do sangue é de plasma e ele transporta água, sais minerais e proteínas. Entre 42% e 47% do restante desse sangue, então, ele é composto por hemácias, tá? Que são os conhecidos também como glóbulos vermelhos. Eles transportam os gases, então, o oxigênio mesmo, né? O oxigênio, então, é transportado aí nesses 45, entre 42% e 47%. Dá para colocar uma média ali de 45%, tá? Desse sangue é transportado, então, ele é chamado de hemácias e transporta, ou seja, glóbulos vermelhos, e ele transporta os gases, ou seja, os oxigênios, tá? O oxigênio que vai para as células. Na sequência, então, nós temos os leucócitos, tá? Os leucócitos, eles representam 1% do sangue, tá? Em média, 1% do sangue. E eles são, então, responsáveis pela imunidade e pela defesa, tá? Conhecido também como glóbulos brancos. Tranquilo, né? Responsável de 1% aí. Vamos pensar no seguinte, a pessoa tem 55% de plasma, tem 43% então de hemácias, sobram 2%, né? Desses 2%, 1% deles é o leucócitos, que é responsável pela imunidade e a defesa do nosso corpo, ou também conhecido como glóbulos brancos, e mais 1% desse sangue
é responsável, é conhecido então como umas plaquetas, tá? São conhecidos como plaquetas. E é responsável pela coagulação do sangue. Então, quando há um ferimento, um rompimento de uma artéria, uma veia, uma arteríola, essas plaquetas são ativadas, tá? Então, quando há um ferimento, há um rompimento, alguma coisa, então aciona-se um mecanismo de defesa, que são as plaquetas. E aí as plaquetas vão todas lá para aquele local que está danificado e começam a se aderir no local, começam a se grudar no local do ferimento e liberam enzimas. Tá? Elas liberam enzimas que começam a fazer a coagulação. Legal? Começam a fazer a coagulação. Então, 1% do sangue é de plaquetas. Tá? 1% das plaquetas representam 1% do nosso sangue. Legal até aí? Legal, né? Tranquilo. Isso que vocês vão receber, tá, galera? Dando sequência, então, tem aqui agora, bem fácil de vocês ver aí, bem visível, né? Bem visível, agora em desenho, uma imagem bem ilustrada aí, para vocês verem a composição sanguínea. E obrigado pela atenção. Brincadeira, galera, não acabou ainda. Vamos voltar, então, para as perguntas, tá? Vamos voltar para as perguntas, lembrando... Esse material de apoio vai estar disponível daqui a pouquinho para você, quer dizer, já está disponível. Daqui a pouquinho eu vou passar a senha para você acessar o material. Legal? Daqui a pouquinho também você já consegue ir lá e solicitar o seu certificado. Legal? Tranquilo, né? E daqui a pouquinho também você vai lá no Carrossel e vai curtir e vai comentar, então, a ambulancinha lá no nosso Carrossel. Legal? Topzera, galera. Eu não sei o que eu fiz aqui, eu acabei com esse negócio, mas não tem problema. Vou voltar para o início, porque daqui a pouquinho é a hora do nosso resuminho rápido. Legal? Vamos responder o resto das perguntas, galera? Vamos lá. Guilherme, manda o resto das perguntas dessa galera. Não vamos deixar eles curiosos por muito tempo. Vamos. Tem bastante pergunta aí para responder, Jones. O Rodrigo Duarte, eu tenho ventrículo lateral direito com uma pequena obstrução, mas não precisei fazer cirurgia. É mais arriscada essa obstrução na direita ou na esquerda? Então, não é uma questão de ser arriscado na direita ou na esquerda, guerreiro. Acontece que na direita, tá? Na direita, ela vai, né, dar um pouquinho de dificuldade na pequena circulação, tá? Um pouquinho de dificuldade na pequena circulação. Então, é aquela circulação de troca gasosa. Essa, eu diria que é menos problemática que se fosse no direito, tá? Uma pequena obstrução no esquerdo, tá? Uma pequena obstrução no esquerdo, que é responsável pela alimentação do corpo, pode ser mais prejudicial. Pode ser. Isso é uma questão de visão médica. Eu não posso te falar sobre isso, porque é uma questão bem clínica, bem médica mesmo, tá? Mas, obviamente, que se é na pequena circulação, ela vai causar, acho que, menos dano, tá? Do que se fosse no ventrículo esquerdo, onde então é responsável por toda a irrigação do corpo. Legal? Mas acho que é uma questão mais clínica, mais médica, tá? Dando sequência? O Rafael Duarte, quando chega no local, não sabe se a vítima está tendo uma hemorragia ou se ela pode estar tendo alguma falta de oxigenação. Acho que ele quis dizer como faz para saber. Hemorragia existe dois tipos, interna e externa, tá? A interna, você não tem como saber de cara, tá? A externa, você vai ver o sangue jorrando, tá? Tá saindo sangue, tá formando poça de sangue ou tá esguichando, é hemorragia externa grave, exsanguinante, que a gente chama, tem que ser contida na hora. Se ela for interna, ela vai começar a apresentar sinais, tá? Ela começa a apresentar sinais. Tá? Então, vai apresentar quando a vítima entrar em choque descompensado, pele úmida, fria, pegajosa, tá? Pulso rápido e fino, né? Perfusão acima de 2 segundos. Tá? Se for abdominal, vai começar a apresentar abdômen globoso ou distensão baixo ventre. Então, começa a aparecer um inchaço abdominal. Tá? Se for pélvica, nem sempre aparece tão fácil. Se for uma hemorragia pélvica, a cavidade pélvica é bem grande, então até encher, a vítima já vai estar em choque descompensado. Então, se for
uma hemorragia externa, você vai ver de longe, tá sangrando. Se for interna, vai ter que cuidar os sinais. Certo. A Rosana Barbosa, boa noite. Uma dúvida. Esse percurso que o sangue faz vai depender da pressão arterial do indivíduo? Um paciente com pressão arterial alta vai perder sangue mais rápido se tiver uma lesão grave? Não necessariamente, tá? Não é exatamente nesse sentido, tá? A pressão arterial está relacionada a outras coisas. Ou está relacionada ao coração, ou está relacionada a rim, tá? E não necessariamente a perca sanguínea vai perder mais rápido porque a PA é mais alta ou menos alta, tá bom? Não está diretamente relacionado. Então, é uma questão também clínica e não diretamente por a pH agora de início, tá bom? O Jonas Florencio fez uma outra pergunta, mas eu acho que você já tinha dado uma comentada ali. O que acontece se uma veia ou artéria estiver obstruída? Pode ocorrer desequilíbrio do sistema circulatório? É aquilo exatamente que eu falei antes, né? Se for em algum órgão, ela vai causar a falência desse órgão, né? Não deixa o sangue passar, esse órgão vai entrar numa acidose metabólica, ele não vai ser irrigado, obviamente, e a vítima vai apresentar algum sintoma. Se for em membros, né, vai causar muita dor, tá? A obstrução dessa artéria causa muita dor. Se for pro coração, vai causar então um IAM, tá? Se for pro cérebro, vai causar um AVC isquêmico. Se for pro pulmão e causar for para uma artéria que irriga então o pulmão, ele vai causar então uma embolia pulmonar. Então, cada caso é um caso, vai depender aonde que esse trombo, esse glóbulo, né, está se alojando, está se fazendo presente, ou seja, causando obstrução. Então, cada caso é um caso, tá? Tem casos que são muito graves, tem casos que não, vai para o coração e é um IAM gravíssimo, né? Pode matar essa vítima rapidamente. Se vai para um membro, bem mais tranquilo, né? Embora há uma acidose metabólica, dor, sofrimento, aquela coisa toda, mas bem mais tranquilo de resolver, beleza? A Janisley Almeida, tem alguma diferença quando fazemos uma medicação nos membros superiores para os membros inferiores? Não tem diferença nenhuma, tá? A diferença é no tamanho do músculo que você vai aplicar essa medicação, se é medicação intramuscular, tá? É o tamanho do músculo. Toda aplicação de medicação causa uma lesão, toda lesão causa uma inflamação. Uma inflamação em um músculo pequeno é uma grande inflamação, uma inflamação em um músculo grande é uma pequena inflamação, tá? Então vai fazer diferença na dor, no tempo para sarar essa lesão, essa inflamação, mas não está direcionada agora a fazer diferença a medicação ser aplicada em membro inferior ou superior. Eu acho que ela quis dizer o intravenoso. Intravenoso também não vai fazer diferença nenhuma, tá? Porque vai entrar na veia e vai chegar praticamente as veias dos membros inferiores são mais calibrosas do que as veias superiores. A gente busca sempre pegar acesso venoso nos braços, porque é mais fácil, tá? É mais fácil pegar acesso venoso no braço, não precisa estar expondo a perna da vítima ali, tirando calça, cortando, enfim. No braço é mais fácil de expor. Vai fazer muita diferença? Não vai fazer diferença nenhuma praticamente na administração dessa medicação. A Graziela Reis, vítima de picada de cobra, o veneno espalha mais rápido se a picada pegar em uma artéria ou é o mesmo efeito na veia? Vítima de picada de cobra. Então veja bem, se ela picar na artéria, então esse veneno já vai fazer ação direto no membro. Obviamente que ele vai passar então pelas arteríolas, vai subir pela veia, vai para o coração e vai ser espalhado para todo o corpo. Demora mais para fazer isso, tá? Agora, se pegar na veia, ele já sobe direto para o coração, tá? Direto para o coração, passa então pela troca gasosa, chega no coração e agora é espalhado para todo o corpo. Então, se for na veia, vai chegar mais rápido no coração. Se for na artéria, não. Se for na artéria, vai demorar mais porque vai ter que passar então pelas arteríolas. Vai ser muita diferença? Não. Segundos de diferença, tá? Segundos de diferença, ou menos que isso. Agora, a questão, ou minutos, né, talvez. Agora a questão é que se pegar numa artéria, já vai causar ali a morte, ou
se for uma cobra venenosa, obviamente, a morte ali de várias células naquele membro, ou talvez até a perca no membro, tá? Já se for na veia, vai subir mais direto pro coração e vai entrar então todo o sistema circulatório, e não necessariamente naquele membro de início. O Luiz Fernando. Boa noite. Como se forma ou causa um coágulo no sangue? E se ele se dilui no decorrer da circulação sanguínea? Pode se diluir no decorrer da circulação sanguínea? Pode. Como ele causa? N situações, tá? Pode até causar por causa do frio, uma obstrução temporária numa veia, uma medicação, talvez, tá? Então pode causar por N motivos, tá? E pode ser sim que ele dilua durante a circulação, mas não é regra, tá? Pode ser que sim, pode ser que não. Vou pegar aqui outra. O Rafael Pereira. Jones, já houve alguma vez uma artéria não aguentar a pressão e estourar por não aguentar o bombeamento e dar uma hemorragia? Olha, uma parte dentro, tá? Uma das partes dentro ali, daquelas partes que eu mostrei para vocês, rompeu uma túnica, tá? E aí começou a causar uma obstrução, ou um coágulo de sangue causou uma obstrução, e aí a pressão foi muito forte e acabou rompendo. Aí sim. Agora ela por si só, eu nunca vi falar. Pode acontecer? Pode. Não é impossível, tá? A gente sabe que o corpo é uma máquina muito perfeita, tá? Mas é uma máquina muito complexa, tá? Então tudo que é complexo pode acontecer coisas complexas lá dentro, tá? Então relacionado à complexidade. Agora, eu nunca ouvi falar, mas claro que se tiver alguma coisa que causou uma obstrução, um rompimento, uma inflamação, alguma coisa que enfraqueceu as paredes dessa artéria, causa sim, obviamente, com pressão, um rompimento com maior facilidade, tá? Aí é outra história, tá? Legal? O Gilmar Barros Soares fez uma contribuição ali, falou: o sangue é produzido na medula óssea, mais precisamente em células tronco hematopoietíticas. É isso mesmo. Deixa eu ver. O Rafael Pereira de novo mandou: Jones, em caso de parada, esse sistema irrigatório perde um pouco, fica mais fino o sistema irrigatório, acho que o sangue fica mais fino, no caso de parada. No caso de uma parada, eu acho que está relacionado talvez à eficiência dessa parada. Assim, parada cardiorrespiratória, o coração parou, tudo parou, tá? Tudo parou, então não tem circulação, tá? Não tem circulação. Se parar por choque hipovolêmico, tá? Se parar por choque hipovolêmico ou choque hemorrágico, aí sim há uma vasoconstrição, ou for administrada medicação para vasoconstrição, às vezes as artérias vão se contraírem para diminuir o fluxo sanguíneo nas extremidades e segurar para o coração, pulmão e cérebro. Aí é uma coisa, é uma história, tá? Agora, se a vítima tem uma parada cardiorrespiratória abrupta, súbita, do nada, por algum motivo, aí não. Aí é uma questão que parou. Simplesmente parou tudo. Não vai... Não tem eficiência nenhuma, não tem vasodilatação, não tem vasoconstrição, porque está parado, tá? As células vão começar a entrar em sofrimento e vão começar a morrer, tá bom? A Janisleia de Almeida: quando um paciente DPOC ou hipertenso sente muita falta de ar, descobre que tem um orifício no coração, esse coração não trabalha bem, o que podemos estar fazendo para ajudar? Fazer cirurgia é a opção? Sim, fazer cirurgia é a opção. É a única a princípio, tá? O tratamento é cirurgia a princípio. O Carlos Alberto Lemos: pessoas que sofreram cirurgia cardíaca e colocação de stent normalmente tendem a tomar medicação anticoagulante. Para um possível atendimento, isto tende a agravar o atendimento em um acidente? Sim, tende, tá? Vítima que toma anticoagulante, ele tende a ter uma dificuldade maior para a gente controlar a hemorragia, tá? Então muitas vezes é um corte superficial e tal, mas não para de sangrar nunca, porque não consegue coagular sozinho
né, por algum motivo, por causa de estar tomando um anticoagulante. Então é importante a gente saber, por isso que a gente faz uma entrevista para a vítima, se toma algum tipo de remédio controlado, se tem algum problema de saúde, a gente já começa a avaliar já o passado médico dessa vítima. A Janisleia de Almeida. O sistema cardiovascular é formado pelo coração e uma grande quantidade de vasos sanguíneos. Esses vasos podem ser classificados em 3 tipos, artérias e capilares. Acho que ela fez só um comentário. Isso, é isso mesmo, tá? Legal. Tá. O Jonas Florencio. Caso ocorra apodrecimento sanguíneo quando a vítima tem hemorragia externa, o que pode acontecer com a circulação sanguínea nas veias e artérias? Tá? Não é necessariamente um apodrecimento, ele causa quando há uma dificuldade circulatória, então há uma... como que é o nome agora? Agora fugiu o nome, acabei de falar, mas agora fugiu o nome. É uma acidose metabólica, tá? Acidose metabólica, não tem troca gasosa, então há uma acidose metabólica. O sangue começa a ficar ácido, aí já causa uma dificuldade respiratória, o coração já entra em dificuldade para bater, o cérebro já começa a apresentar confusão mental, obviamente que as células começam a receber pouco oxigênio, a hipóxia causa uma dificuldade, não necessariamente dificuldade, mas há uma confusão mental, tá? Dificuldade respiratória e dificuldade do coração. Então, a acidose metabólica dificulta o coração. Quanto mais dificultoso ele fica, menos ele bate com eficiência. Quanto menos ele bater, né, ou seja, comprimir com eficiência, mais aumenta a acidose metabólica. E aí N situações que podem acontecer aí também, tá? Mas o que acontece é uma acidose metabólica, tá? O sangue começa a ficar todo ácido, com muito gás carbônico e pouco oxigênio. O Sérgio falou ali que o meu áudio estava baixo. Pessoal, se não estiverem me ouvindo direito, fala no chat ali que eu vou tentar arrumar, beleza? Daqui eu não consigo ter certeza. A Sharon Cristiane. Então, quando uma pessoa utilizar medicação com corticoide, uma veia fica mais fino? Anticoncepcional também afeta as veias? Não necessariamente, depende. Tem anticoncepcional que sim, tem anticoncepcional que não, tá? Corticoide não necessariamente, pode ser que sim, pode ser que não. Depende para qual a situação que você toma, depende por qual motivo, tá? Então não é regra. Então tudo depende, isso é bem especificamente médico. Então, se o médico receitou, é porque precisa, tá? Medicação é para fazer o bem. Então não é necessariamente que vai fazer mais mal, vai fazer bem, sim. Pode prejudicar? Pode, mas o benefício que ele vai trazer geralmente é maior que o malefício. Bom, por enquanto é isso aí. Legal. Então... Legal. Guilherme encerrou as perguntas, galerinha. Fazer um resuminho rápido aqui então, tá? Fazer um resuminho rapidinho. Eu sei que vocês já devem estar cansados aí também. Então falamos sobre a grande e a pequena circulação. Daqui nadinha, galera. Daqui nadinha tem a senha para você acessar o material de apoio. Daqui nadinha também você vai lá, vai curtir, vai comentar o nosso post lá do Carrossel, vai printar a aula, vai mandar para nós aí, beleza, galerinha? Então, daqui nadinha a gente vai passar a senha para vocês. Então, legal. Dando sequência aqui então, falamos sobre o sistema circulatório, grande e pequena circulação. Então, Vou ir direto aqui, ó, grande e pequena circulação. Então a pequena circulação é o sangue venoso entra no ventrículo direito comprime, enche o ventrículo esquerdo comprime, o sangue vai para o pulmão, faz a troca gasosa, volta pro coração, entra no ato esquerdo, que comprime, que enche o ventrículo esquerdo, que comprime e manda para todo o sistema circulatório, ou seja, manda para o coração, manda para o pulmão, manda para o cérebro, manda para todas as extremidades, todos os órgãos, tudo isso, todo o nosso corpo recebe, então, o sangue comprimido pelo ventrículo esquerdo. A parte azul aqui, então, tá? Parte azul, sangue venoso, parte vermelha, sangue arterial. Bem tranquilo, né, galera? Bem tranquilo. Então, metade do coração funciona com sangue venoso, a outra metade funciona com sangue arterial. Falamos sobre a composição das veias, então. Tem aí para vocês olhar no material, bem tranquilo.
falamos sobre a composição das artérias, falamos então sobre a conexão entre as duas aí, através dos capilares, né? Aqui também tem a composição das duas, tanto artérias quanto as veias. Na sequência a gente falou sobre a composição do sangue, 55% dele plasma, entre 42% e 47% de hemácias. Daí tem os leucócitos, que representam 1%, que são conhecidos como glóbulos brancos, que são responsáveis pela imunidade e defesa. E daí as plaquetas, então, que representam 1%, que são responsáveis pela coagulação. O plasma, então, responsável por transportar águas, e sais minerais e proteínas. E as hemácias, ou conhecido também como glóbulos vermelhos, é responsável pelos gases, ou seja, leva oxigênio e traz o gás carbônico. Olha que legal. Então, aqui tem uma composição, uma imagem de toda a composição, bem legalzinha aqui para vocês conseguirem olhar. Oh, obrigado pela atenção. Brincadeira, galera. Eu vou deixar aqui, nessa tela aqui. Legal, galera. Então vamos lá. Agora é a hora, tá? Eu vou passar a senha para vocês. Essa senha você vai ir lá, vai acessar o material, tá? O link logo aqui abaixo. Vai baixar o material para você, tá? Esse material você vai fazer como eu falo, tá? Vai imprimir esse material, vai colocar no notebook, não sei, no celular, vai deixar armazenado em algum lugar para você estudar esse material. Essa semana você vai ver essa live mais umas 2 ou 3 vezes e vai anotar mais coisas. Você vai compartilhar com seus amigos, você vai compartilhar com seus familiares, com seus colegas de trabalho, tá? Tem muita gente que precisa saber muita coisa para poder salvar mais vidas. Quanto mais a gente compartilhar, mais pessoas ficam sabendo, mais vidas a gente salva, tá bom? Então, legal? Tá aí? Beleza, então. Também você vai lá no nosso post no Carrossel, vai curtir, vai comentar a ambulancinha, vai printar agora também a aula aqui e vai compartilhar com a nossa equipe, com todos aqui, grupos da My Brasil e inclusive comigo, tá? Na sequência, então, você vai entrar lá no outro link e vai acessar o seu certificado. Vai preencher todos os dados lá, bem certinho, e a partir de amanhã a Andressa vai confeccionar o certificado para você. Legal? E esse certificado também vai te ajudar a alcançar o teu objetivo, que é se tornar um socorrista. Beleza, galerinha? Show de bola até aqui? Vamos pra senha, então? Guilherme, tranquilo até aqui? Posso dar sequência? Posso encerrar por aqui? Só faz um positivo pra mim. Fala aí. Tem só mais uma última pergunta aí. Manda. O Jonas Florencio, o que acontece quando tem um objeto encravado na veia? Objeto encravado na veia. Ele obviamente que muitas vítimas têm objetos encravados na veia, que são as agulhas, quando a gente vai infundir, ou seja, os catéteres, quando a gente vai infundir volume nessa vítima, tá? Se esse objeto encravado na veia não está causando obstrução, como nossos catéteres, nossos acessos venosos, não está causando obstrução da veia, não tem problema nenhum. Agora, se está causando uma obstrução ou o extravasamento de sangue, aí é um problema. Tem que avaliar se essa veia é uma veia calibrosa ou não. Se esse objeto tem que ser retirado, né? A gente não retira o objeto na cena, a gente faz a estabilização dele e leva para o médico, tá? Então, cada caso é um caso, tá? Um objeto fino, relativamente, não vai causar problema nenhum, tá? Um objeto grosso, ou que causa o extravasamento, ou ultrapassa essa veia, então já vai causar, então, aí, um baita de um problema. Então, cada caso é um caso, beleza? Tranquilo, Guilherme? Posso dar sequência, então? O Marcos ali só perguntou onde é que ele consegue o material da aula. Pessoal, quem não tem acesso aí aos grupos, ao Telegram, aqui na descrição do vídeo tem o link do Instagram, tem o link ali do nosso grupo do Telegram. Quer entrar ali no grupo, chama a gente ali no privado, ali no Instagram, que a gente vai te mandar o link, você vai ter acesso ao conteúdo, tudo certinho. Show de bola, galera. Galera, show de bola, então. Já vou passar a senha aqui pra vocês, pra nós encerrar nossa live. Antes eu quero mandar um abraço, então, pros bombeiros militares do Paraná. Hoje eu fiz um curso muito legal com os bombeiros militares do Paraná, com a capitã Tayane, tá? Com sua equipe inoxidável de instrutores, uma equipe topzera de instrutores. Fiz amizades lá, conheci muita gente bacana, aprendi muita coisa topzera que vou usar a partir de agora nos meus atendimentos. E aí entra a questão da camiseta do aluno. Aí um dia um aluno me perguntou: professor, por que você usa a camiseta do aluno? Porque eu sou um aluno. Então eu sou um aprendiz, todos os dias também estou aprendendo. Inclusive hoje estava fazendo um curso. Sou aluno igual a vocês, tá bom? Então estou aprendendo todos os dias, então por que não usar a camiseta do aluno? Então
a gente tá aprendendo, a gente é aluno sim, tá bom? Um grande abraço então pro meu amigo o Padilha, o Marcos, bombeiro militar, que tava lá também participando do curso e já falou que ia acompanhar nossas lives aí. Um abraço, guerreiro. Obrigado pela atenção, obrigado por receber a equipe do SAMU tão bem lá no grupo dos bombeiros militares. Valeu, galerinha. Agora a senha para vocês então que tava aguardando. Então, obviamente relacionado com a circulação, a senha é sangue, tá? Tudo junto, tudo minúsculo, sem gracinha nenhuma. Sangue, S-A-N-G-U-E, sangue. Então, acessa lá o link que tá aqui logo abaixo, coloca a senha, baixa o material, legal? Baixa o material. Também acessa lá, preenche tudo certinho para você receber o seu certificado. Beleza, galera? Obrigado. Como eu sempre digo, até a próxima quinta, nessa mesma hora e nesse mesmo canal. Grande abraço, fiquem todos com Deus, obrigado pela atenção, obrigado pela confiança. Valeu!